Olá, meus queridos e minhas queridas. Bom dia. Aqui é a professora Darlene Tavares e estou aqui para fazer esta videoaula, por conta das limitações que nós estamos enfrentando agora e em função do Covid-19 que nós estamos tendo aula em casa, pois é necessário que nós possamos nos cuidar em casa diante dessa pandemia, cuidar da nossa saúde, nos preocuparmos com a saúde do próximo, porque vivendo em sociedade, um vai depender do outro. Então é necessário que a gente se recolha, nos nossos aposentos e nos cuidemos para que essa pandemia não se alastre ainda mais. Como vocês sabem, eu ministro a disciplina de Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil e o tema da aula de hoje é a introdução ao próprio tema da educação infantil, que nós já iniciamos ao falarmos da história social da criança e nós percebemos que a criança, em sua história, nem sempre teve infância. Passou por diversas dificuldades e hoje, na sociedade contemporânea, também temos dificuldades, que eu também vou colocar aqui posteriormente na perspectiva de Zilma Oliveira, tá bom? Nesse sentido, gente, coloco aqui para vocês a referência do livro. O livro se chama Educação Infantil, foi escrito por Zilma Oliveira e o ano é de 2010. Então, continue estudando esse livro. Coloquei a numeração da página que vocês devem estudar ao lado do conteúdo, no plano de aprendizagem. Se não tiverem acesso, é só me falar que eu envio a vocês. Então, minha gente, para a gente iniciar, conforme Zilma destaca lá no texto introdutório, ela diz que a Lei de Diretrizes e Bases, ela constitui a educação infantil como etapa integrante da educação básica. O que significa, Conforme eu já falei para vocês anteriormente, a educação brasileira ela é dividida em 2 níveis. O primeiro nível é a educação básica, é a base da educação. E após, quando você finaliza a educação básica, é possível que você tenha acesso à educação superior, beleza? Então, nós vamos falar do nível educação básica. Entre as etapas compostas da educação básica, nós temos a educação infantil. E a educação infantil, nesse sentido, ela é dividida em creches e pré-escolas. A creche ela é frequentada por crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola por crianças de 4 e 5 anos. Então, a educação infantil é extremamente relevante para que essa criança ela vá se desenvolvendo como um sujeito integral. É a base de toda a educação, É o início da educação básica, E ela é capaz de desenvolver o ser humano de tal forma que o ser humano vai conseguir resolver diversos problemas que surgirem na sua vida. Então, Zilma Oliveira, ela coloca um contexto da educação infantil no país, Ela coloca aqui 2 cenários que podem acontecer. Ela diz que muitas vezes a educação infantil ela é vista como meio de assistência à família. Por quê? Porque um cidadão comum ele precisa trabalhar, sustentar sua família e muitas vezes não tem onde deixar sua criança. Então, a creche e a pré-escola ela vai servir como uma instituição capaz de assistir essas crianças que não têm um lugar para ficar. E que no Brasil, muitas vezes, se prioriza a matrícula dos filhos de trabalhadores de baixa renda
que justamente estão nesse risco social, que não tem onde deixar sua criança e acaba deixando a sua criança na creche, na pré-escola. Por outro lado, nós temos grupos sociais mais privilegiados, em que o objetivo dela não é deixar a criança com alguém para vigilância, né? E sim, a preocupação desse grupo social é que essa creche pré-escola garantam a aprendizagem e o desenvolvimento global da criança. É desenvolver a criança na sua forma integral, capaz de enfrentar e resolver problemas cotidianos que aparecem rotineiramente. Zilma de Oliveira, ela coloca alguns desafios para a educação infantil. E um dos desafios é que creches e pré-escolas consigam responder à diversidade humana. Por que isso é um desafio? Embora pareça algo simples, mas não é tão simples. Podemos observar que, nesse contexto de globalização, a gente começa a perceber padrões impostos, né? Padrão de beleza, padrão de brinquedos, padrão de comportamento, né? E a educação infantil, ela tem que responder à diversidade humana e não impor um padrão. A diversidade humana, de acordo com Oliveira, ela está em risco de desaparecer. Podemos colocar como exemplo a boneca Barbie. A boneca Barbie, ela é um brinquedo que demonstra o padrão de beleza da sociedade. Vamos imaginar a característica da boneca Barbie. Ela é uma boneca branca, magra, de pescoço fino, de cabelos loiros, de pernas finas, né? Então, esse modelo de boneca, ela pode representar um padrão de beleza que é estimado na sociedade que a gente vive. E, ou seja, ela não corresponde à diversidade humana que nós temos no mundo, né? Se nós pegarmos uma boneca Barbie e compararmos com as características humanas de uma pessoa lá da África, nós vamos verificar que são padrões completamente diferentes. Então, a escola, creches e pré-escola, ela precisa responder à diversidade, não impor padrão. Outro desafio da educação infantil é a desigualdade social. Como mencionado anteriormente, é preciso superar a educação dual. Nós temos que ter um padrão de educação, seja para o rico, seja para o pobre. Nós temos que superar a concepção de que a escola é um lugar de depósito humano, né? Em que a pessoa sai para trabalhar e deixa lá sua criança sem objetivo algum. É preciso ter um objetivo, e o objetivo da escola é desenvolver o ser humano. Por último, nós devemos evidenciar a função da creche e da pré-escola na concepção de Zilma de Oliveira. Ela diz que a creche ela não deve substituir a família. A família é uma instituição, a escola é outra, e cada um tem o seu objetivo e seu papel na sociedade. É lógico, a escola ela não está dentro de uma redoma, ela sofre sim interferências da sociedade. Mas é preciso ter claro que a escola ela não tem o mesmo papel da família, né? E é necessário mencionar que a creche, historicamente, ela é vista como um refúgio de assistência social para a população infantil, desprovida de cuidados domésticos, e tem definido a infância como uma questão de ordem privada e não tem considerado devidamente a comunidade maior como responsável pela educação dos pequenos. Aí, nesse sentido, o peso recai sobre a família. A creche, ela se apresenta apenas como uma substituta e limitando-se a desenvolver atividades que restringem o olhar da criança a uma esfera muito imediata,
Com isso, tem construído um retrato da infância descolado da sociedade e de sua cultura específica. E já a pré-escola, mesmo quando em busca de uma identidade própria, dentro do sistema de ensino, tem em geral adotado uma concepção de ensino individualista e apartada do ambiente social, propondo à criança atividades pouco significativas para a sua experiência pessoal, realizado dentro de rígidas rotinas e em turmas organizadas segundo princípios de seriação. E é comum prevalecer a ideia da educação infantil como preparatória para o ensino fundamental, o que tem levado a políticas públicas de garantia de vagas para crianças com idades próximas dos 7 anos, em detrimento dos menores, particularmente dos bebês. Então é preciso que se supere essas concepções, tá bom? Temos que ter em mente que não devemos antecipar a etapa da escolarização. Muitas vezes, as creches e pré-escolas, ao serem mantidas pelo poder público, elas fornecem alimentação. Uma vez que a creche, a pré-escola pública, ela é oferecida aos trabalhadores que têm pouca renda, é necessário que o governo ele faça com que essa criança permaneça e tenha acesso à escola. E a alimentação é um meio em que faz com que a criança permaneça dentro da escola. A creche pré-escola, ela deve oferecer critérios mínimos de padrão de qualidade. Isso todo mundo sabe, né? Qualquer educação precisa oferecer um padrão mínimo de qualidade. E nesse sentido, é necessário que ofereçamos alternativas autorizadas e supervisionadas pelas autoridades educacionais. A creche e a pré-escola, ela deve se encarregar de educar crianças provenientes de diferentes culturas, né, valorizando a diversidade, como falado anteriormente, articulando os diferentes contextos de vivências e desenvolvimento. Diante desse texto, a gente observa a importância da educação infantil para desenvolver a criança. Sem a educação infantil, que é a base, nós podemos observar que muitos adultos crescem com certos tipos de limitações, né? Inclusive de resolução de problemas fáceis do cotidiano. Finalizada a nossa videoaula, gente, peço que vocês continuem estudando, tá bom? Sobre a educação infantil. E qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim. Os textos que vocês devem estudar estão disponíveis no Google Sala de Aula. As páginas que vocês devem estudar estão dispostas no plano de aprendizagem. Então, tem tudo disponível, gente. Bons estudos, tá bom? Se cuidem nesse cenário de pandemia e vamos nos apoiar e nos proteger. Testando, 1, 2, 3, testando.